Boa tarde a todos, irmãos, amigos. Aqui estamos diante de mais um dia na qual o Senhor nos ofereceu. Esse é o teu canal, Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então hoje vamos debruçar sobre aspecto um pouco importante, ou seja, importante, que tem a ver com os últimos tempos, sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que oremos, irmãos. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Agradecemos por mais um dia de vida. Ó Pai, entregamos-nos diante de Si. Que o Senhor seja a nossa orientação. Que o Senhor ilumine os nossos corações, o nosso pensamento. Que tire todo tipo de pensamento imundo do maligno. Que apenas a Sua palavra nos encha da Sua presença. Senhor, não há nada que nós somos se o Senhor não estiver conosco. Por isso, Senhor, entregamos todas as nossas dificuldades diante da Sua mesa. Que seja o Senhor, a julgar todas as nossas atitudes. Por isso, todas as nossas atitudes malignas entregamos a Si, Senhor, porque não somos ninguém sem que o Senhor esteja presente em nossa vida. Pedimos em nome do Seu sagrado poder que o Senhor possa sarar feridas de todos os irmãos nos quais encontram-se nos hospitais, doentes em várias enfermidades. Que o Senhor console o coração daquele irmão, daquele amigo, daquele pai, daquele senhor e senhora que perdeu seu ente querido, que encha o seu coração. Que o Senhor encontre os famintos e o Senhor possa lhes abrir a oportunidade de também conseguir ter algo para o seu sustento. Ó Pai, entregamos tudo diante de Si, rogando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sim, irmãos, então vamos ler a palavra dos 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5. Então, iremos ler até o último versículo, que é 28. Então, lemos: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingai o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama,
o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Sim, obrigado, irmãos, pela paciência. Então, esta é a carta dirigida aos irmãos que localizavam-se na cidade de Tessalônica. Então, essa é a primeira carta do versículo 1 a 28. Então, o apóstolo Paulo aqui, quando escreve essa carta aqui, escreve para chamar a atenção, embora já os seus irmãos já tenham conhecimento dessa realidade, mas mesmo assim escreveu para que eles mantivessem-se firmes na mesma esperança na qual havia lhes chamado para a salvação. Essa carta podemos levá-la de novo para os nossos tempos, que é a última fase da igreja, a Laodiceia. A tal igreja apóstata, podemos dizer assim, porque nós sabemos que é a última fase na qual a igreja acha-se rica, que tem conhecimento de toda a verdade, mas que na verdade o Senhor Jesus Cristo a vê como nua e pobre, e ainda mais morna, na qual ele já a cuspe. Então, irmãos, essa verdade é uma verdade na qual é muito urgente nestes tempos, porque sabemos que muitos de nós, nestes tempos, nós estamos a ver o que está a acontecer. As guerras que estão a ter do outro lado, na faixa do Médio Oriente, do Ocidente também, os quais nos chamam para prestar atenção, são elementos nos quais nos chamam para ver que o Cristo, na verdade, ele está prestes para chegar. Então, se ele diz que quando ter o tal acordo de paz, na qual verá como se fosse algo que está para impor uma paz a nível mundial, mas que depois dessa falsa paz verá uma destruição repentina. Então, isso é o sinônimo de que a gente não pode ficar à espera de uma paz que vem do homem, porque o homem na sua plenitude é falho, é uma pessoa que nasceu no pecado. Então, não existirá nenhum homem desta terra na qual poderá trazer uma paz verdadeira aos homens. A paz verdadeira na qual nós já encontraremos só está no nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele nos admoesta a mesma carta a nós, para que a gente viva desperta, vive atenta nesses tempos atuais. Como é que nós viveremos atentos? O viver atento não é simplesmente acompanhar as notícias, desenrolar da história, das guerras ou de tantas situações que estão a acontecer, como por exemplo secas, fomes, doenças, epidemias, que são sinais dos últimos tempos, né, que são o princípio das dores. O vigiar na qual nós temos que ter como crentes é através da oração, na permanência no amor verdadeiro, no partilhar da palavra, no discutir de assuntos que têm a ver com a palavra do Senhor, na solidariedade como irmãos em Cristo Jesus, porque nós todos devemos ser solidários uns aos outros. Então, se Ele nos chama a termos isso como uma pessoa na qual vive na luz, já não está nas trevas, para que fuja do pecado que manipula a carne, porque nós sabemos que toda espécie de iniquidade é a vontade que existe dentro da carne da pessoa, o espírito maligno na qual o convence o indivíduo para que faça coisas absurdas, coisas que não têm a ver com a palavra do Senhor, ou seja, uma vida que é o contrário daquilo que Cristo nos chamou. Então, quando ele diz que todos nós sejamos pessoas sóbrias, e não pessoas que andam na noite como se fossem filhos das trevas, mas que a gente devia nos mantermos firmes como pessoas da luz, porque fomos assim como fomos chamados, porque outrora a gente vivia mentindo, a gente vivia roubando, a gente vivia assassinando, a gente vivia fazendo toda a situação que não é de agrado ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. No momento em que a gente foi dada a palavra do Evangelho, para que a gente nos arrependa e confesse os nossos pecados, e depois de termos crido no nosso Senhor Jesus Cristo como a fonte de vida, na qual por mim e por ti morreu na cruz, para libertar-nos do pecado que tínhamos, a culpa que tínhamos com Deus que nos separava da sua glória. Então, no momento em que nós cremos de que na verdade não há nada em nós que possamos fazer para ganhar a salvação em Deus, nesse momento quando tu levas o batismo, significa que o Senhor logo ao batizar-se, o Senhor morre juntamente com Cristo. E
na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, com a velha carne na qual foi morta no batismo, o Senhor também nasce de novo com ele para uma vida sem mácula. Isso significa que passa já a ter uma nova vida, aquilo que chamamos de um novo homem, nascido de novo, porque a velha carne já morreu juntamente com Cristo na cruz. Então, se nós mantivermos essa esperança de que Cristo Jesus é a única fonte na qual pode nos levar até a sua casa eterna, na qual está no reino dos céus, então nós vamos manter-nos firmes, compartilhando o amor de Cristo através da palavra, através das ações. Quando falamos da palavra, as pessoas confundem com boas obras. Boas obras, não posso dizer que é toda obra na qual nós encontramos na lei judaica, mas sim, boa obra, vamos falar de quê? Do amor genuíno na qual a pessoa recebe do Espírito Santo, que é ter amor a qualquer indivíduo que lhe rodeia. Embora é um sacrifício maior, por quê? Porque nós ainda temos o pecado em nós, mas a necessidade de nos santificarmos dia após dia, lutando com esse tipo de espírito que nos leva a não termos uma capacidade de sabermos amar o outro, que é diferente à nossa ideia, diferente ao nosso costume, diferente a toda a situação que faz parte de nós. Mas sim, temos que considerar o outro irmão como uma criatura na qual provém da imagem e semelhança de Deus, como uma pessoa na qual também é nosso irmão, porque ele também é filho de Deus. Então, se nós mantivermos esse tipo de amor, mantivermos esse tipo de relacionamento com todos, levando a palavra para que todos reconheçam a Cristo como a única solução do nosso problema, que é o pecado genuíno que concedemos do nosso pai Adão, então, aí a pessoa, ao reconhecer a verdadeira essência de Cristo, porque de ter vindo à terra, ter se manifestado em carne e sangue, para que através do mesmo sangue expiasse-nos os nossos pecados, então, aí a pessoa sente-se muito firme e alegre para continuar, porque a pessoa não faz isso com sua força natural, mas sim, isso é mediante a força do Espírito Santo, porque ninguém pode fazer esse exercício sem que o Espírito Santo tenha retomado. Então, quando ele ainda mais à frente, ele diz, no versículo 19, no extingai o Espírito. Extingar o Espírito significa o quê? Significa que, por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto. Se nós vamos ver diante de tantas denominações que existem, né? Então, vamos ver, temos do lado superior, né? Do púlpito, nesse caso, perdão, temos lá os pastores e outras hierarquias, né? Então, e do outro lado temos o povo leigo nesse caso. Então, significa o quê? Significa que quando do lado superior se traz a palavra, no momento em que se preside a palavra aos outros irmãos leigos, então, imagine que na parte de baixo dos leigos, a palavra, o desenrolar, o momento da palavra na qual o irmão lá do outro lado estiver a ministrar, e o irmão deste lado, o Espírito começa a lhe revelar alguns assuntos sobre a mesma palavra, e o Espírito lhe chama a ter que falar alguma coisa sobre a mesma palavra. Como é que essa pessoa, por exemplo, o irmão do outro lado, poderá apresentar o que tem, que o Espírito lhe força a falar, se lá sabemos que esse tipo de ação é vista como uma forma de indisciplina, de perturbação? Então, isso aí, quando existe esse bloqueio, significa que o Espírito Santo, quando toma a pessoa, há necessidade de que deixem a pessoa falar aquilo que o Espírito Santo está a revelar àquela pessoa sobre a mesma situação. Então, quando isso não acontece por causa dessa limitação, né, de que os outros não podem falar, simplesmente os que estão do lado superior, isso chamamos de extingamento do Espírito Santo, significa proibir, ou seja, não dão liberdade nesse caso, para que o Espírito Santo manifesta pela sua plenitude. Então, quando diz que não extingai a vontade do Espírito Santo, significa que a gente não pode proibir. É por isso que o apóstolo Paulo, se formos a ver mais em outras cartas, ele diz que para que fale um, fale dois, os restantes julgue. Então, para dizer que na reunião da igreja, há necessidade de que todos os irmãos, quando um estiver a falar, quando um é dado uma revelação, aquele que estivesse a falar ou que está a falar, deve calar imediatamente, dar espaço a outro irmão, para que também seja